Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, a esta amada igreja. Agradeço ao pastor Alci o carinhoso convite e a oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Dentro do tema do mês das famílias, que é proposto, vivamos o verdadeiro amor em família. A preocupação com o amor, ela é presente no nosso dia a dia, ela é cotidiana. A falta do amor, ela é percebida na sociedade. Embora essa mesma sociedade, ela não demonstre amor, ela sente a falta dele. A gente percebe essa necessidade de amor não só nas nossas relações pessoais, não só nos textos de poesia, mas mesmo nas ruas, ela está evidente. Ali, por exemplo, na galeria do antigo Extra, hoje Açaí, você tem uma ótica que chama Ilha do Amor. E então o letreiro dessa loja, ele convida, ele sugere que aquele é um ambiente amistoso, confortável, seguro, onde você pode comprar seus óculos. Mas ela também está nos muros da ilha. Eu gosto de caminhar pela ilha. E enquanto caminhava num desses dias, passando por uma das travessas ali no Jardim Guanabara, eu vi num muro uma pichação com intenção filosófica. Então o pichador rabiscou o seguinte: o amor é para pessoas seguras e confiantes com si mesmo. Aí um outro pichador, provavelmente mais machucado na vida pela falta do amor, veio, rabiscou a primeira inscrição e pôs ao lado um xingamento: o amor é um palavrão. Que tipo de resposta, queridos, nós temos para apresentar a uma sociedade que percebe-se distante do amor, alheia ao amor, com falta de amor, e normalmente confunde o que é amor de verdade? As pessoas não sabem o que é amor. Então o pastor Alci nos trouxe essa proposta: vivamos o verdadeiro amor em família. Uma reflexão sobre o texto de João 13:35. Mas para a meditação desta noite, eu vou pedir para a gente ler também o versículo 34. João 13, 34 e 35. A minha versão é a Nova Versão Internacional, a NVI, e diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Preparei 3 perguntas para guiar a nossa meditação nesta porção da palavra, em nosso propósito de viver o verdadeiro amor em família. Mas antes de prosseguir, vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, Jesus, pela Tua palavra lida esta noite, preservada através dos séculos e que encontra os nossos corações. Que eles sejam terra fértil, para que a semente da Tua palavra, Senhor, semeada, pregada, anunciada, compartilhada nessa noite, frutifique amor para a vida, amor baseado no Teu exemplo de amor, que fez tudo por nós, e nós devemos amar como o Senhor nos amou. Perdoa-nos quando não temos agido assim e fortalece-nos na Tua palavra para que vivamos dessa forma. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
A primeira pergunta é a seguinte: o mandamento é novo? Na primeira parte do versículo 34, Jesus afirma: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Mas de fato, este mandamento é novo? A antiga aliança, ela já trazia mandamentos de amor. Nós lemos em Deuteronômio 6,5 o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E também em Levítico 19:18 nós lemos: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O Senhor Jesus, conforme o testemunho de Marcos, afirmou que não há mandamento maior ou mais importante do que conforme o relato de Lucas, Jesus reafirma esses mandamentos como fonte de vida. E em Mateus, as palavras de Jesus nos instruem que toda a lei e profetas dependem desses mandamentos. Onde está então a novidade? Talvez na referência à nova aliança, que é a ceia, a última ceia, celebrada instantes antes destes, e que os profetas Jeremias e Ezequiel também falaram, profetizando sobre uma relação mais íntima, mais profunda com a lei que seria escrita nas tábuas de carne do coração, sobre o renovo do espírito e o renovo do coração. Infelizmente, as leis morais, apresentadas como princípios pelo Senhor, elas foram corrompidas e multiplicadas e transformadas em centenas de mandamentos que cobriam ossos e partes do corpo humano, que cobriam todos os 365 dias de um ano padrão, detalhadamente discutidos quanto à forma que deveriam ser cumpridos, executados. A gente vê esses debates nos textos dos evangelhos, no confronto de Jesus com os grupos religiosos de sua época. O exterior, a estética, a aparência, a forma, a representação passaram a ter mais valor do que a essência, do que o interior. Infelizmente, não é verdade que nós podemos fazer assim também com as nossas relações? Não é possível que muitas das regras que nós estabelecemos para nos relacionar, não gosto, não toque, porque é assim e pronto, elas não espelhem mais do que amor, as nossas preferências e as nossas conveniências, o nosso jeito de ser imposto sobre o outro, não permitindo espaço para a leveza, para a espontaneidade, para a autenticidade, para a liberdade. Às vezes o silêncio do outro em relação ao que deseja ou aquilo que sofre pode ser consequência de o outro, da outra pessoa, se sentir aprisionado pelas nossas exigências. Às vezes o outro se cala e não derrama o coração, não vive uma relação verdadeira de intimidade, de espontaneidade, de sinceridade, porque não encontra espaço para isso. O novo mandamento, ele é novo porque ele é libertador. Traz uma nova compreensão, um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo fundamento. Amem-se uns aos outros. O amor é o alicerce. Mas o novo mandamento é novo também porque apresenta um novo padrão, ao qual a segunda pergunta nos conduz.
o que é o verdadeiro amor? A segunda parte do versículo 34 diz assim: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus começou a instruir seus discípulos como eles deveriam agir na sua ausência. O texto anterior e posterior a esses versículos, se você perceber, ele está falando de uma partida. Jesus partiria e os discípulos não poderiam acompanhá-lo. E então o que eles deveriam fazer quando ele não estivesse presente? Os versículos 34 e 35 apresentam essa exigência. De que forma eles deveriam se comportar? Amando uns aos outros. O capítulo 13 inicia dizendo que Jesus amou os seus discípulos, amou-os até o fim. E de que forma Jesus amou seus discípulos? Jesus amou seus discípulos considerando iguais. O texto do Evangelho de João começa dizendo o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14. Deus se tornou homem. E Jesus, conforme as palavras registradas em João, capítulo 15, chamou seus discípulos de amigos. Jesus amou seus discípulos considerando-os iguais. Jesus também amou seus discípulos convidando-os a viver com eles. Nem todos os dias eram iguais, nem todos os dias eram maravilhosos. Haviam dias de festa e dias de fartura. É assim que começa o Evangelho de João, com um milagre numa festa de casamento, com abundância de vinho. Mas também houve os dias de falta. Havia dias de milagres, dias que empolgavam e faziam arder o coração, mas também dias de abandono, dias de sangrar sangue, suar sangue. Dias em que a prática do bem era acusada de mal e gerava perseguição. Mas eles também viveram dias em que perdas significativas foram revertidas, como na ressurreição de Lázaro e na própria ressurreição do Senhor Jesus. Jesus amou seus discípulos quando os ensinou, porque o amor, ele não abre mão da orientação e da disciplina. O amor constrói e preserva, por isso ele não pode abrir mão da orientação e da disciplina. Jesus amou seus discípulos quando os ensinou. Jesus amou seus discípulos quando os corrigiu, quando os exortou, quando lhes apontou o caminho correto. Jesus amou seus discípulos quando os serviu. No capítulo 13 de João, que a gente está estudando, meditando, pensando, João traz mais uma história exclusiva do seu texto. Os 3 primeiros evangelhos, que são chamados sinóticos, ou seja, que têm o mesmo olhar, eles trazem muitas histórias em comum. O texto de João é bastante diferente, e tem umas histórias exclusivas, como por exemplo a história da mulher adúltera, que se encontra exclusivamente em João. E aqui no capítulo 13 a gente tem uma outra história exclusiva de João, a cerimônia do lava-pés. Quando o lava-pés, aquele rito de higienização, ele era realizado por um terceiro, essa higienização de pés empoeirados e sujos
com detritos das mais diversas naturezas. Você pode repetir esse feito, se tiver essa ousadia hoje em dia. Anda numa rua sem asfaltamento e sem um sistema de esgoto sanitário. Aí você vai poder repetir um pouquinho do que era o pé palestino no primeiro século, lavado por Jesus. Essa tarefa, então, ela era terceirizada, ela cabia aos escravos. Numa sociedade que era profundamente preocupada com higiene, limpeza, rituais de purificação, essa atividade era considerada humilhante e degradante. De forma que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, ele protesta com aquela veemência dele comum: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus corrige Pedro, o instrui em amor, o mesmo amor que fez Jesus lavar os pés de Judas, que João afirma no seu texto, que ele já tinha naquele momento sido induzido pelo diabo a trair o Senhor. Mesmo em círculos pequenos, queridos, aquilo era uma comunidade de 12 pessoas, 13 pessoas, Jesus e seus 12 discípulos. Mesmo em círculos pequenos, de confiança, mesmo nas famílias mais estruturadas, podem crescer, aflorando e frutificando, árvores das mais terríveis tragédias. Porque as raízes dessas árvores, elas são alimentadas pela velha natureza, pela natureza caída, pela injustiça de quem insiste em andar distante do Deus justo, do Deus que ama. O mandamento no texto de Mateus nos ordena amar nossos inimigos. O mandamento no texto de João nos ordena amar aqueles que nos são próximos, ainda que sejamos traídos por eles. O verdadeiro amor ama incondicionalmente. O verdadeiro amor, ele é sacrificial. Hernandes Dias Lopes, comentando o texto joanino, afirma o seguinte: Jesus amou os seus discípulos e deu sua vida por eles. Jesus amou os discípulos, não como a si mesmo, porém mais do que a si mesmo. Ele amou os discípulos e morreu na cruz por eles. Paulo vai afirmar que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Esse é o verdadeiro e profundo e transformador amor com o qual nós devemos amar. E então a gente chega à terceira e última pergunta: qual é o resultado desse amor? Havia uma pessoa com um determinado transtorno mental nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, e ele fazia uma série de poesias, uma série de inscrições nos muros, nas pilastras de viadutos, vias urbanas. Esse homem era conhecido como o profeta Gentileza, porque uma das suas frases mais conhecidas era: gentileza gera gentileza. O problema é que às vezes a gente espera que colheitas de árvores centenárias elas sejam realizadas num curto espaço de tempo.
O problema é que, como a gente vive uma realidade urbana e a gente olha para a realidade camponesa, para a realidade rural do texto bíblico, e a gente não consegue compreender às vezes a profundidade das metáforas e das imagens que o texto bíblico nos traz. A gente vive a era do online, do instantâneo, do imediato, e a gente não tem paciência de esperar, de construir, de aguardar, de investir, de plantar para colher. O versículo 35, que é a divisa do mês das famílias, na Igreja Batista Jardim Duas Praias, traz o resultado de amar. Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Depois em casa você pode fazer esse exercício e você pode ler o trecho do versículo 31 ao versículo 38. E aí você vai perceber que os versículos 34 e 35, eles parecem interromper um diálogo. O versículo 33 termina com a seguinte afirmação de Jesus: para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí depois a conversa é retomada no versículo 36, quando Simão Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Muito obrigado. E Simão Pedro, já querendo seguir a Jesus, naquela sua ousadia costumeira, ele pergunta: Senhor, para onde vais? A resposta de Jesus é enfática: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Jesus afirmou que eles não podiam ir para onde ele ia naquele momento. Não fica claro se Jesus está falando da sua morte na cruz ou da sua ascensão após a ressurreição. Mas de fato, naquele momento, não cabia aos discípulos o seguirem. E então ele oferece um caminho possível, um caminho de seguimento, de imitação, que poderia ser realizado, o caminho do amor. Ele apontou para onde era possível que os discípulos fossem, na verdade, para onde nós devemos ir. Sem amor, não há como ser reconhecido como discípulo de Jesus. Quando conseguimos construir um local acolhedor, amistoso, seguro, nós temos o ambiente ideal, queridos, para que dores sejam curadas, para que relações sejam reconstruídas, para que as potencialidades individuais sejam desenvolvidas e nós identificados como discípulos dele. Werner de Boer, um teólogo e comentarista bíblico, ele afirmou o seguinte: quando a igreja não vive ela mesma como um povo, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que no mundo, então sua palavra evangelística fica sem força. Inversamente, porém, a vida de uma comunhão humana em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e brandura representa um testemunho eficaz para dentro do mundo que em suas aflições anseia por uma comunhão autêntica. É amando
uns aos outros como Jesus nos amou, que nós somos identificados como seus discípulos. Não é fazendo a programação mais musical, teatral, chamativa possível, transmitida em todos os canais de internet e redes sociais, com a maior possibilidade de alcance, com o cantor, com o pregador mais relevante da atualidade, que arraste multidões. Nós somos identificados como discípulos de Cristo quando nós amamos verdadeiramente. Nós estamos sendo desafiados a viver o verdadeiro amor em família. Nos nossos espaços de convivência. Pode ser aqui a igreja, a família de Deus, ou o nosso lar, que também é casa de Deus, quando a gente realiza o culto doméstico, quando a gente consagra os nossos bens, nosso patrimônio, por pouco que seja. Mas principalmente quando é um espaço para que o amor flua. É um espaço em que o acolhimento, ele é regra. Em que a porta está aberta. Mesmo que a saída tenha sido feita pela via da prodigalidade, da revolta, da mágoa, da traição. É um espaço onde não pode faltar um copo d'água ou um prato de comida para quem está precisando, para quem tem fome. E é o espaço onde o perdão, ele precisa ser praticado. Aonde nós precisamos nos colocar como iguais. Porque um servo não é maior do que o seu Senhor. E se Jesus se ajoelhou diante de seus servos para lhes servir, nós precisamos ter a mesma disposição de servir uns aos outros. Dessa maneira, nós estaremos vivendo o verdadeiro amor e cumprindo o mandamento e sendo reconhecidos como discípulos de Cristo. O desafio é grande. As palavras não são utópicas, querido. O que há na Bíblia não é a pregação de uma utopia. Uma utopia é o imaginário de um cenário imposto para que tudo flua bem. Mas o final de toda utopia é uma distopia. Porque você não consegue fazer que as coisas funcionem da maneira que você imaginou se você não usar de violência. A Bíblia fala de transformação. O coração alcançado pela palavra, o coração daquele que é justificado por Jesus é transformado, e então é terra fértil para que o amor de Deus, o amor exemplificado por Jesus flua. Esse amor, às vezes, ele não recebe como resultado o amor, como imaginado pelo profeta gentileza. Gentileza gera gentileza? Não. Muitas vezes não.
Muitas vezes a gentileza abre portas para o imaginário de alguém que quer se aproveitar daquilo. E por isso mesmo, às vezes, a gente não é gentil, a gente é previamente, né, como precaução, retraído em ser gentil. Mas as dores anteriores, elas não podem nos impedir de amar. Jesus sabia que Judas tinha cedido à tentação de traí-lo. Mas até na última hora, de acordo com o relato de Mateus, quando Judas se aproxima dele e o beija, ele pergunta assim: amigo, a que vieste? Cara, você tem a oportunidade de se arrepender, volta atrás. Esse é o amor que ama até o fim. Mesmo sabendo que já havia no seu coração a disposição de traí-lo, Jesus lavou os seus pés. Mesmo sabendo que o meter a mão no prato com o mesmo bocado era o sinal, era a confirmação dessa intenção, ele partilhou daquela refeição bendita. Nós temos um desafio grande, mas que ele é possível de ser alcançado, porque nós não fazemos na nossa própria força, mas na força daquele que nos resgatou da morte para a vida. Nos amou primeiro quando nós éramos inimigos seus e nos deu o exemplo do que é o verdadeiro amor, do que é amar de verdade. Que Jesus, ao longo desta semana, queridos, nos ajude, cada um de nós, a viver o verdadeiro amor, a considerarmos-nos iguais, a servirmos-nos uns aos outros, a perdoar, a acolher e dessa forma testemunhar do amor que nos alcançou, testemunhar que somos verdadeiramente discípulos de Cristo, família de Deus. Amém.